Você sabia que no interior do Brasil acontecem coisas que a ciência não consegue explicar? Histórias que passam de geração em geração, mas que poucos têm coragem de contar. Hoje você vai conhecer um relato que vai fazer você questionar tudo que acredita sobre vida e morte. Prepare-se, porque depois desta história, você não vai conseguir dormir tranquilo. E aí, de que cidade você está assistindo? Escreve aí nos comentários. Aposto que na sua região também tem histórias arrepiantes como esta. Se você quer ouvir mais causos reais do nosso Brasil, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma história diferente esperando por você. Vamos juntos desvendar os mistérios que acontecem bem debaixo do nosso nariz. Meu nome é João Batista dos Santos. Tenho 72 anos e nasci e me criei aqui, no interior de Goiás, numa cidadezinha que nem aparece no mapa direito. Vocês das cidades grandes podem até rir do que vou contar, mas eu juro pela alma da minha falecida esposa Joana que cada palavra aqui é verdade pura. Aconteceu isso há uns 15 anos, quando eu ainda trabalhava como caseiro na Fazenda São Bento, propriedade do coronel Manuel Augusto. A fazenda ficava a uns 20 quilômetros do povoado mais próximo, cercada por mata fechada e cortada por um riachinho que descia da serra. Era um lugar bonito durante o dia, com pasto verdinho e gado gordo pastando sossegado. Mas quando o sol se punha, aquilo virava outra coisa completamente. As árvores pareciam se mexer sozinhas, mesmo sem vento, e um silêncio pesado descia sobre tudo, como se até os grilos tivessem medo de fazer barulho. Eu morava numa casinha de 3 cômodos, perto da sede da fazenda, junto com a Joana e nosso filho mais novo, o Carlinhos, que na época tinha uns 12 anos. Os outros filhos já tinham casado e ido embora. A vida era simples. Acordava antes do galo cantar, cuidava do gado, consertava a cerca, fazia os serviços que o patrão mandava. Era trabalho honesto, embora mal pago, mas a gente se virava. Tudo começou numa segunda-feira de março. Lembro bem porque era época de chuva e o rio estava cheio, fazendo barulho a noite toda. Eu tinha ido verificar uma cerca que o gado tinha derrubado lá nos fundos da propriedade, perto de uma mata que o pessoal da região chamava de Mata do Diabo. Nome estranho, eu sei, mas diziam que antigamente tinha acontecido coisa feia por lá. Coisa de escravidão, sabe? Diziam que um feitor muito cruel tinha morrido de morte estranha naquelas bandas. Quando cheguei no local da cerca quebrada, já estava começando a escurecer. O Carlinhos tinha vindo comigo para ajudar, mas eu mandei ele voltar para casa, porque estava ficando tarde, e a Joana não gostava quando ele ficava fora, depois que escurecia. Fiquei sozinho ali, tentando emendar os arames no escuro com apenas uma lanterna velha que mal iluminava. Foi quando ouvi o primeiro grito. Não era grito de gente, nem de animal que eu conhecesse. Era uma coisa aguda, desesperada, que vinha lá de dentro da mata. Parei o que estava fazendo e fiquei escutando. O grito se repetiu, mais próximo dessa vez, e eu senti um arrepio subir pela espinha. Pensei que podia ser algum bicho ferido. Uma onça, talvez, mas nunca tinha ouvido som igual. Terminei de consertar a cerca meio às pressas e estava me preparando para voltar quando vi a luz. Era uma luz azulada, meio fosforescente, que pairava entre as árvores da mata. Se mexia devagar, subindo e descendo, como se estivesse flutuando. Primeira coisa que pensei foi: fogo fato. Meu pai sempre dizia que nos lugares onde enterraram gente de qualquer jeito, aparecia essas luzes. Mas essa era diferente. Era mais forte, mais viva, se é que vocês me entendem. A luz começou a se mover na minha direção. Não vou mentir. Fiquei com medo. Um medo que nunca tinha sentido antes, que parecia vir de dentro dos ossos. Peguei minha ferramenta e saí correndo dali, tropeçando no escuro,
o coração batendo como tambor de festa junina. Só parei quando cheguei em casa e tranquei a porta. A Joana estranhou meu estado. Que foi, João? Parece que viu o capeta. Eu disse que não tinha sido nada, só uns bichos na mata, mas ela me conhecia bem demais para engolar essa história. O Carlinhos também me olhou desconfiado, mas não falei nada. Queria esquecer o que tinha visto. Mas a coisa não parou por aí. Nos dias seguintes, começaram a acontecer outras coisas estranhas. O gado ficava agitado sem motivo, se juntando num canto do pasto e olhando fixo para a direção da mata. As galinhas pararam de botar ovo. Nosso cachorro, o Trovão, que era corajoso e latia para qualquer coisa, ficou diferente. Passava o dia encolhidinho embaixo da mesa da cozinha, tremendo. E todas as noites, lá pelas 2 da manhã, começavam os barulhos. Primeiro, era um arrastar, como se alguém estivesse arrastando alguma coisa pesada pelo chão. Depois, vinham batidas na parede da casa, sempre do lado que dava para a mata. Batidas ritmadas, como se fosse uma pessoa batendo com o punho fechado. A Joana acordava assustada, perguntando o que era aquilo. Eu dizia que devia ser o vento, mas não tinha vento nenhum. A situação foi piorando conforme os dias passavam. O que antes eram apenas sons estranhos durante a noite começou a acontecer também durante o dia. O Carlinhos chegou em casa uma tarde todo branco, dizendo que tinha visto uma mulher de branco parada na beira da mata, olhando para ele. Quando piscou os olhos, ela tinha sumido. Eu não acreditei no menino na hora. Pensei que fosse coisa da imaginação dele. Sabe como é criança? Mas 2 dias depois, eu mesmo vi. Era meio-dia, sol forte, céu azul sem uma nuvem. Eu estava consertando a bomba d'água do poço quando olhei na direção da mata, e ela estava lá. Uma mulher alta, magra, vestindo um vestido branco que parecia sujo de terra. O cabelo era comprido e preto, e cobria parte do rosto. Ela estava parada na sombra das árvores, imóvel como uma estátua, mas eu sentia que estava me olhando. Levantei devagar, sem tirar os olhos dela, e peguei o martelo que estava usando. "Ô de casa!" gritei, mas ela não respondeu. Não se mexeu nem 1 milímetro. Comecei a caminhar na direção dela, o coração disparado, suando frio mesmo com o calor. Quanto mais me aproximava, mais estranha ela ficava. A pele dela era muito branca, quase transparente, e havia algo errado com a forma como ela estava parada ali. Quando cheguei a uns 10 metros dela, percebi o que estava errado. Ela não pisava no chão. Estava flutuando uns 2 palmos acima da terra. E onde deveria estar a sombra dela, não tinha nada. Foi quando ela virou o rosto na minha direção. Meu Deus do céu, nunca vou esquecer daquela visão. Onde deveria estar o rosto dela, tinha apenas uma caveira coberta por pedaços de carne podre. Os olhos eram 2 buracos negros, mas eu sentia que ela estava me vendo. A boca se abriu num sorriso horrível, mostrando dentes podres e amarelados. E ela soltou aquele mesmo grito agudo que eu tinha ouvido na primeira noite. Saí correndo dali, sem olhar para trás, o martelo voando da minha mão. Cheguei em casa ofegante e tremendo, e dessa vez contei tudo para Joana. Ela ficou pálida e fez o sinal da cruz várias vezes. "João, a gente precisa sair daqui", ela disse. "Isso não é coisa boa." Mas para onde íamos? Não tínhamos dinheiro guardado, não tínhamos outro lugar para morar. O emprego na fazenda era tudo que tínhamos. Resolvi conversar com o coronel Manuel Augusto na próxima vez que ele viesse à fazenda. Não precisei esperar muito. Ele apareceu no sábado seguinte, dirigindo sua caminhonete amarela, como sempre fazia uma vez por mês, para verificar como andavam as coisas. Era um homem grande, de bigode branco e voz grossa,
que sempre me tratou bem. Encontrei ele na varanda da sede, tomando café e fumando seu cigarro de palha. Coronel, disse eu, tirando o chapéu. O senhor tem uns minutos para conversar comigo? Ele me olhou com aqueles olhos azuis e fez sinal para eu sentar na cadeira ao lado. Claro, seu João. Que foi? Algum problema com o gado? Contei tudo para ele. Os gritos na mata, a luz azul, os barulhos durante a noite, a aparição da mulher de branco. Esperava que ele fosse rir da minha cara, me chamar de maluco, ou pior, me mandar embora por estar inventando histórias. Mas não foi isso que aconteceu. O coronel ficou sério, muito sério. Apagou o cigarro devagar e ficou um tempo olhando para a mata, como se estivesse pensando em alguma coisa. Depois, suspirou fundo e disse: Seu João, eu estava esperando que isso ia acontecer uma hora ou outra. Como assim, coronel? Senta aí direito, que eu vou te contar uma história que pouca gente sabe. E ele me contou. Antigamente, antes da fazenda ser fazenda, aquela terra tinha pertencido a um senhor de escravos chamado Joaquim Ferreira da Silva. Homem cruel, desumano, que tratava os negros pior que animais. Tinha uma escrava chamada Maria Benedita, uma negra jovem e bonita que trabalhava na casa grande. Um dia, ela tentou fugir com o namorado dela, um escravo do eito chamado Benedito. Foram pegos antes de chegar na mata. Joaquim Ferreira mandou chicotear o Benedito até a morte, na frente de todos os outros escravos, para servir de exemplo. Quanto a Maria Benedita, ele reservou um castigo pior. Mandou que ela cavasse a própria cova ali na mata, bem fundo, e depois a enterrou viva. Dizem que ela ficou 3 dias gritando debaixo da terra antes de morrer. Contou o coronel, a voz baixa, e que amaldiçoou aquela terra e todos que morassem nela. Pouco tempo depois, o próprio Joaquim Ferreira morreu de uma doença estranha, vomitando sangue. A família dele vendeu a propriedade e foi embora. Desde então, já passaram vários donos por aqui e todos acabaram tendo problemas. Perguntei por que ele não tinha me contado isso antes, quando me contratou. Ele disse que esperava que as histórias fossem apenas lendas, superstição de gente simples. Mas que nos últimos anos, principalmente quando se aproximava o aniversário da morte da Maria Benedita, que era em março, as coisas estranhas começavam a acontecer. Março, repeti. Estamos em março. Isso mesmo, seu João. O coronel me ofereceu dinheiro para eu e minha família irmos embora, pelo menos até as coisas se acalmarem. Mas eu era teimoso naquela época e também tinha orgulho. Disse que não ia sair corrido por causa de assombração. Que se ela era mesmo a alma penada da Maria Benedita, talvez fosse só uma questão de mostrar respeito, fazer alguma coisa para apaziguar o espírito dela. Como eu estava errado. Naquela mesma noite, as coisas chegaram ao limite. Eram umas 2 da manhã, quando começaram as batidas na parede, como sempre. Mas dessa vez, eram mais fortes, mais insistentes. Pareciam marteladas. O trovão começou a ganir baixinho, escondido embaixo da cama do Carlinhos. A Joana se grudou no meu braço, tremendo de medo. Então as batidas pararam de repente. Ficou tudo quieto. Um silêncio que doía no ouvido. Foi quando ouvimos a voz. João. João Batista. Era uma voz de mulher, mas não era uma voz normal. Parecia vir de muito longe, meio abafada, como se a pessoa estivesse falando de dentro de um buraco. E estava chamando meu nome. João Batista, venha cá. Venha me ajudar. A Joana estava branca como um lençol. Não vai, João. Pelo amor de Deus, não vai. Mas alguma coisa em mim não conseguia ficar parado. Era como se aquela voz estivesse me puxando, me obrigando a ir.
Levantei da cama, peguei a espingarda que eu guardava no guarda-roupa e fui até a porta da frente. Papai, não! O Carlinhos tinha acordado e estava na porta do quarto, os olhos arregalados de medo. Fica aí com sua mãe, mandei. Não saiam do quarto. Aconteça o que acontecer. Abri a porta devagar. Lá fora estava escuro como boca de lobo, mas consegui ver uma figura parada no meio do terreiro, uns 20 metros da casa. Era ela, a mulher de branco. Mas agora estava diferente. Parecia mais sólida, mais real. E estava me encarando com aqueles buracos negros onde deviam estar os olhos. Você. Você é a Maria Benedita? Perguntei, a voz tremendo. Ela acenou com a cabeça, devagar. Depois, levantou o braço e fez sinal para eu me aproximar. Cada passo que eu dava era uma luta contra o medo. A espingarda pesava toneladas na minha mão. Quando cheguei perto dela, vi que o vestido branco estava sujo de terra, como se ela tivesse saído de debaixo da terra mesmo. E havia um cheiro horrível no ar. Cheiro de coisa podre, de morte. O que você quer? Perguntei. Ela não respondeu com palavras. Em vez disso, virou e começou a caminhar na direção da mata. Parou depois de alguns passos e olhou para trás, como se quisesse que eu a seguisse. Toda a fibra do meu ser gritava para eu voltar para casa, trancar a porta e rezar até o dia amanhecer. Mas havia algo naquela figura que despertava pena em mim também, além do medo. Talvez fosse a forma como ela andava, curvada, como se carregasse um peso imenso. Ou talvez fosse o conhecimento do que ela tinha sofrido em vida. Segui ela mata adentro. A lua estava cheia naquela noite e conseguia enxergar o caminho entre as árvores. Ela ia na frente, sempre uns 10 metros de distância, sem fazer barulho nenhum. Nem os galhos secos estalavam quando ela passava. Andamos por uns 15 minutos, cada vez mais fundo na mata, até chegarmos numa clareira pequena, que eu nunca tinha visto antes. No centro da clareira, tinha um montículo de terra, coberto por mato crescido. Parecia uma cova antiga. A Maria Benedita parou ali e se virou para mim. Dessa vez, consegui ver seu rosto com mais clareza à luz da lua. E foi pior do que eu imaginava. Não era só uma caveira. Era um rosto em decomposição, com a carne saindo dos ossos. Larvas se mexendo onde antes tinha sido a pele. Mas os olhos não eram buracos negros como eu pensava. Eram olhos humanos, cheios de sofrimento, de uma tristeza tão profunda que doía olhar. Aqui, ela disse, e a voz saiu gutural, como se viesse de uma garganta cheia de terra. Aqui, eles me enterraram, viva. Entendi então o que ela queria. Ajoelhei na terra e comecei a cavar com as mãos. A terra estava fofa, como se já tivesse sido mexida recentemente. Não precisei cavar muito fundo até encontrar os ossos. Eram ossos humanos, sem dúvida. Um crânio, costelas, ossos longos dos braços e das pernas. E havia alguma coisa com eles. Alguma coisa que brilhava à luz da lua. Peguei o objeto e vi que era um crucifixinho de prata, pequeno e delicado, que devia ter pertencido a ela. Quando levantei os olhos, a Maria Benedita não estava mais ali. Mas pude ouvir sua voz, mais suave agora, quase sussurrando. Obrigada. Obrigada por me encontrar. Agora posso descansar. Uma brisa leve passou pela clareira, carregando um cheiro de flores, completamente diferente do cheiro de podridão que havia antes. Senti uma paz estranha descer sobre mim, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Enterrei os ossos direito, como cristão, e fiz uma cruz de galhos sobre a cova. Rezei um Pai Nosso e uma Ave Maria, pedindo para Deus ter misericórdia daquela alma sofrida. Quando terminei, uma sensação de alívio tomou conta. De mim.
O caminho de volta para casa pareceu mais curto. O trovão me recebeu abanando o rabo, como se soubesse que o perigo tinha passado. A Joana e o Carlinhos estavam me esperando acordados, e nos abraçamos por um longo tempo. Nunca mais vimos a Maria Benedita. Nunca mais ouvimos os gritos na mata ou as batidas na parede. O gado voltou ao normal, as galinhas voltaram a botar ovo, e a vida na fazenda seguiu em paz. Fiquei trabalhando lá por mais 5 anos, até me aposentar. Contei essa história para pouca gente, porque sei que muitos não acreditariam. Mas vocês que estão lendo isso, gravem bem, às vezes os mortos não descansam porque alguém precisa fazer por eles o que não conseguiram fazer em vida. A Maria Benedita só queria ser enterrada com dignidade, como qualquer cristão merece. E se um dia vocês passarem por situação parecida, lembrem do velho João Batista. Não tenham medo de ajudar uma alma penada a encontrar a paz. Às vezes é só isso que elas precisam, um pouco de compaixão e respeito pela sua memória. Hoje moro na cidade com meu filho Carlinhos, que já é homem feito e tem filhos próprios. A fazenda São Bento ainda existe, mas tem outros donos agora. Dizem que é um lugar próspero e tranquilo. E eu fico feliz sabendo que a Maria Benedita finalmente encontrou o descanso que merecia. Que Deus a tenha em sua santa glória. Amém.